Meu cumprimento a todos dessa apresentação. Meu nome é Cassiele e eu vou iniciar a explicação do trabalho de iniciação científica com o título de Vida Prolongada, Percepções e Influências sobre a Doação de Órgãos entre Acadêmicos de Medicina da Faculdade Pitágoras de Medicina de Unápolis. Os componentes desse trabalho são Cassiele Cordeiro, Ana Clara Saraiva, Jéssica dos Santos, Ruth Ribeiro, Stephanie Tavares, Rafaela Lino e a nossa orientadora, que é a Diana de Lima. Sobre a introdução, nosso trabalho ele fala sobre a importância da doação de órgãos na medicina moderna. O quanto que essa ação é importante, porque ela oferece uma chance de vida aos pacientes que estão em falência orgânica, que esperam nas filas de transplantes. A gente discute sobre a quantidade insuficiente de doadores e a quantidade de pacientes que necessitam nessa fila de espera. Os desafios atuais são principalmente essa taxa de doadores que são insuficientes pelo tamanho da ficha de espera e a influência de diversos fatores que atuam na contramão da doação de órgãos, que são fatores culturais, religiosos, éticos e também nível de informação da população estudada. O papel dos estudantes de medicina também é discutido nesse trabalho, e eles têm como papel principal a atuação na conscientização da sociedade e que, infelizmente, ainda há lacunas no conhecimento sobre o tema entre esses estudantes de medicina analisados nesse trabalho. É necessário uma formação ampla, principalmente desses estudantes que futuramente vão se tornar médicos, e é necessário também ter uma integração de aspectos, tanto técnicos quanto éticos, quanto humanos, e inclusão também de bioética, legislação e comunicação na formação desses discentes. O contexto local foi na Faculdade Pitágoras de Medicina, que é no extremo sul da Bahia, na cidade de Eunápolis, e o destaque para a importância de investigar a percepção desses discentes. E aí, esse trabalho tem como principal objetivo analisar as percepções e influências sobre a doação de órgãos entre esses acadêmicos de medicina. E espera-se que os resultados obtidos possam subsidiar estratégias educacionais e políticas institucionais que promovam uma formação completa e sensível às questões relacionadas à doação de órgãos. Em relação à metodologia desse estudo, a gente viu que ele era um estudo observacional, prospectivo e transversal, e a amostra foi realizada com 97 alunos do primeiro ao 11º semestre da Faculdade Pitágoras de Medicina, em Eunápolis, Bahia. O instrumento utilizado foi um questionário voluntário anônimo e por isso não foi necessário se passar pelo comitê de ética. Esse questionário ele abordava o conhecimento do aluno a respeito do tema, a opinião do aluno, o desejo ou não de doar os órgãos e os dados sociodemográficos de idade, qual semestre o aluno estudava e também qual região o aluno morava. Dando continuidade à metodologia, a coleta de dados foi realizada tanto de forma virtual quanto presencial, mediante o termo de consentimento livre e esclarecido. Para fazer a análise dos dados, primeiro organizamos no Excel e depois fizemos uma análise descritiva. Como parte complementar, também fizemos uma revisão bibliográfica, onde foram incluídos 21 artigos publicados entre os anos de 2015 a 2025, nos idiomas português, inglês e espanhol, nas bases PubMed, BVS, Cielo e Google Acadêmico. Foram incluídos artigos que tivessem como foco estudantes de medicina, formação acadêmica, percepção e atitudes desses estudantes, e foram excluídos aqueles artigos que estivessem fora do contexto médico ou que não abordassem diretamente o tema. Para a busca, utilizamos escritores específicos com operadores booleanos AND e OR. Os dados coletados revelaram que a maioria dos estudantes de medicina reconhecem a importância da doação de órgãos, porém, ainda existe uma série de lacunas de conhecimento, principalmente no que se refere aos aspectos legais da doação, como a legislação vigente sobre a doação, o protocolo de morte cefálica e o processo de autorização da família. E os principais entraves que conseguimos identificar foi a desinformação, a influência familiar e as crenças religiosas.
Conseguimos observar que 76% dos participantes dessa pesquisa afirmaram que gostariam de ser doadores de órgãos, o que nos reflete uma atitude bastante positiva sobre o tema. Porém, essa atitude ela é pouco estruturada, ela é pouco prática. Por quê? A maioria desses estudantes que expressaram o desejo de ser doadores de órgãos nunca chegaram a conversar com seus familiares. E no Brasil, os responsáveis pela autorização da doação de órgãos são justamente a família. Então, o processo de doação acaba sendo impedido, acaba sendo dificultado por falta de diálogo. Outro ponto que conseguimos identificar na pesquisa foi que há uma pouca participação dos estudantes em ações educativas. Conseguimos também perceber o impacto que experiências reais, experiências práticas têm na vida do estudante de medicina. Aqueles estudantes que tiveram contato com transplantes, com pacientes transplantados, têm uma empatia muito maior e uma consciência muito maior também sobre o processo de doação. Além disso, outro ponto muito relevante é que a maioria dos estudantes de medicina tem uma sensação de despreparo para conversar com as famílias de pacientes em estado crítico. Então, conseguimos perceber, através disso tudo, que há falhas na formação. Necessita de uma maior incidência desse tema na graduação médica. Concluímos, então, que apesar da postura favorável da maioria dos estudantes de medicina, ainda há falhas no conhecimento técnico, legal e na abordagem familiar. Isso reforça a necessidade de modificar o currículo de formação médica, para que haja não apenas mais conteúdo teórico, mas também práticas e campanhas, para que esses profissionais sejam mais preparados, empáticos e engajados, para que assim seja possível mudar a realidade de doação de órgãos no país.